Marcos 6, vamos lá? Verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. E chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas, de José e Simão? E não vive entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas, o que há ensinar. A Bíblia diz aqui que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Irmãos, se você estudar aqui Marcos até esse momento, por exemplo, capítulo 4, Jesus atravessou o mar, repreendeu o vento e a tempestade. No capítulo 5, Jesus fez milagres extraordinários. Ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher um fluxo de sangue, mulher que vivia 12 anos passando uma hemorragia. Ele libertou um endemoniado que vivia no cemitério, dormia nos sepulcros, que vivia debaixo de uma opressão, de uma legião de demônios. E agora Jesus chega à sua terra, chega à sua casa, no meio da sua parentela, no meio da sua família, no meio dos seus irmãos, né? E ele chega ali naquela sinagoga que no capítulo 4 de Lucas diz que era uma sinagoga que ele costumava frequentar. Queria lá estudar, né? ler ali as escrituras. Jesus chegou ali e ele também levou os seus discípulos. Veja bem, irmãos, Jesus tinha vindo de uma jornada, até esse capítulo aqui, de uma jornada de muito poder, né? Ressuscitou mortos, a filha de Jairo, né? Atravessou o mar, repreendeu o vento e tempestade. Jesus tinha vindo de uma jornada de muito poder, de muita autoridade, de muitos milagres. Uma mulher que 12 anos, imaginemos, padecendo de uma enfermidade, uma hemorragia. Médico nenhum pôde curar aquela mulher. Ressuscitou uma criança, né, filha de Jairo. Então, irmão, tantas coisas Deus veio quando ele chegou no meio da sua parentela, no lugar onde ele vivia, na região ali onde ele vivia. Diz a Bíblia, irmãos, que ele não pôde fazer ali muitos milagres, né? Por causa da incredulidade deles. Eles começaram a questionar Jesus. Eles começaram a duvidar que aquele Jesus que andou ali no meio deles, frequentou a sinagoga, que era um carpinteiro, né? A Bíblia diz aqui, não é este o carpinteiro, aquele profissional ali da carpintaria. Eles começaram a duvidar que aquele homem era aquilo que ele estava realmente fazendo. Eles perguntaram, mas de onde veio, né, essas maravilhas, essa sabedoria, né, de onde veio, de quem foi dada, né? Então eles começaram a duvidar, né? E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Irmãos, Jesus declarou algo aqui muito interessante. Não há profeta sem honra, a não ser na sua terra. É uma grande verdade, né? Aqueles que conviveram conosco, às vezes desde a infância, familiares, às vezes pais, irmãos, marido, esposa, né, filho, aqueles que não creem, claro, né? E quando eles veem Deus agindo na nossa vida, quando eles veem Deus transformando, quando eles veem Deus prosperando a nossa vida, muitas vezes eles duvidam, eles não levam aquilo muito a sério, né? Eles não acreditam, né, que Deus pode estar fazendo aquilo na nossa vida. E isso muitas vezes é frustrante, né? Como eu imagino que foi para Jesus, que Jesus chegou ali naquela expectativa, né, irmão, junto com os discípulos, naquela expectativa de abençoar a sua parentela, abençoar a sua casa, ali o local onde ele morou, a sua vizinhança, como ele já tinha abençoado outros onde ele havia passado até então. Mas, no entanto, diz a Bíblia que ele não pôde fazer muitos milagres ali, só alguns poucos, né? Por causa da incredulidade deles, né, irmãos?
Irmãos, isso é possível acontecer, aconteceu com Jesus, e é possível acontecer conosco, e, é uma questão muito séria isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas se deixam desanimar por causa disso. Aqui Jesus não encontrou apoio nenhum, né, da sua família. Aqui eles não se alegraram por ver Deus agindo através de Jesus Cristo aqui, né, irmãos? Eles duvidaram. E a Bíblia diz que Jesus ainda estava com os seus discípulos, ou seja, a atitude deles ainda tentaram descredenciar Jesus diante dos seus discípulos, porque os discípulos já tinham visto grandes coisas acontecendo. Agora, quando chegou dentro da família de Jesus, eles não viram acontecendo, né? E eu creio que pode ter aparecido interrogações ali no coração dos discípulos, mas por quê, né? Jesus não tem poder para fazer aqui e tal, romper essa barreira, essa dificuldade. Às vezes esse questionamento vem no nosso coração. Por que a minha família não está convertendo? Por que não chegou ainda? Por que não chegou ainda o reconhecimento, né? O meu reconhecimento diante da minha família? E esses porquê, irmãos, muitas vezes desanima as pessoas, né? Mas vamos ver a atitude de Jesus. No verso 16, verso 6, admirou-se da incredulidade deles, contudo, porém, olha bem aqui, apesar disso, percorria as aldeias circunvizinhas, o que há? Ensinar. Ou seja, Jesus não permitiu que aquela ducha de água fria que ele tomou ali em relação à sua família o impedisse de continuar exercendo o seu chamado, exercendo o seu ministério, não permitiu que ele continuasse a fazer aquilo para o qual ele tinha sido chamado. Muitas pessoas estão, às vezes, embaraçadas com a família, né? Embaraçado porque não encontra apoio, porque não vê resultado, porque não vê Deus movendo na família, porque não vê ainda o marido convertendo, o filho, né, a esposa, e às vezes a pessoa vai ficando embaraçada com isso. Mas Jesus não, amados. A Bíblia diz que, apesar disso, isso é um exemplo a ser seguido por nós. Jesus não deixou aquele núcleo mais íntimo, mais emocional, porque o núcleo mais emocional, que às vezes nos segura muito, é a família, né? É a família. Os problemas da família, as circunstâncias da família, a incredulidade da família, os problemas familiares, muitas vezes vai nos embaraçando de tal maneira que a gente já não faz mais nada. A gente deixa de fazer, de responder o chamado que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu falar algo para você, amados. Cuide daquilo que é de Deus e Deus vai cuidar da sua família. Descansa nisso. Se você já fez o que devia ter feito e ainda as coisas não aconteceram, então descansa. Fala, Deus, eu quero continuar fazendo, respondendo o meu chamado, abençoando, ministrando, evangelizando. A Bíblia diz que Jesus ali, ele percorria as aldeias vizinhas, né? Então ele saiu daquele núcleo ali e foi para o mundo, foi resolver as questões do Pai. Irmãos, quando nós cuidamos do que Deus tem, daquilo que Deus nos chamou, Deus cuida da nossa família. E é a verdade, né? Aqui nesse momento Jesus aparentemente foi frustrado, mas se você for estudar a história toda, né, irmãos, você vai ver que esses que não criam em Jesus foram da família dele, usados por Deus. Aqui menciona dois aqui que está registrado, tem um registro muito forte deles na Bíblia. Um dos irmãos de Jesus aqui, que foi Judas, está lá, a carta de Judas, uma das cartas mais belas, é o livro de Judas, está Aliança e Apocalipse. Esse Judas era esse Judas que está aqui, irmão de Jesus. Tiago, né, que está aqui também, é o Tiago, né, o apóstolo Tiago, foi coluna da igreja, né, irmãos? Muito forte, lá em Atos fala muito sobre ele. E as cartas de Paulo, Paulo menciona Tiago, e também o livro de Tiago, que está ali depois de Hebreus. Então, aqueles que não creram, né, irmãos, impediu Jesus de realizar milagre por causa da incredulidade, eles vieram a converter, eles vieram a ser salvos. E eu creio que toda a família de Jesus, com certeza, foi salva, né? Mas não foi naquele momento ali, né, irmãos? Não foi durante o ministério de Jesus, mas depois o Espírito Santo agiu. Por quê? Porque eu creio que Jesus intercedeu pela sua família, né, irmãos? Eu creio que Jesus
orou pela sua família, não deixou de orar, não deixou de entregar a vida a Deus, mas ele continuou o seu ministério, continuou falando, Deus, eu oro. Irmãos, é muito importante. O meu testemunho pessoal também é dessa maneira, né? Minha família é grande, numerosa, mas, irmãos, sinceramente, se eu fosse depender do incentivo da minha família, eu não seria pastor, não teria dirigido igreja, né, irmãos? Se eu fosse depender, né, do incentivo, da fé da minha família em relação à minha pessoa, eu não teria feito isso. Então, irmãos, até hoje ainda encontro dificuldades, né? Mas o Senhor está fazendo, Ele está operando, Deus está nos honrando, né? Esse final de semana mesmo, nós fizemos um casamento de um sobrinho, né? E Deus moveu ali. Então é Deus fazendo, Deus faz. Deus cuida da nossa família. Mas, irmãos, não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você. Deus chamou você para servir, para, né, irmãos, para ir atrás daqueles que precisam mesmo, dos necessitados, né, do seu ministério, né, sua casa, lugar para ser lugar de Deus usar mesmo. Então Jesus foi. Ele não só foi, mas a Bíblia diz aqui na sequência que Jesus chamou os 12 discípulos e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhe autoridade sobre o espírito imundo. Então, irmãos, Jesus foi e continuou ensinando os discípulos, enviando discípulos, aqueles discípulos que viram ali a decepção na família de Jesus. Jesus continuou insistindo com eles, enviando e dando autoridade. E a obra de Deus continuou sendo feita. Essa é a dinâmica que Deus quer. Essa é a maneira que o Senhor deseja que você lide com a sua família, com as resistências que você enfrenta dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua casa. Não se intimide, continue servindo a Deus, né, irmãos, fiel ao Senhor, e Deus vai tratar com a sua família. No momento certo, Deus vai mover ali. Vai haver libertação, conversão, serão tremendamente usados por Deus, como foi Tiago e Judas aqui, que está registrado inclusive nas cartas, né, do Novo Testamento, mostrando que Deus vai levantar mesmo a nossa família. A nossa família, creia, seus filhos, netos, marido, esposa, irmãos, creia, Deus vai mover, porque você está servindo ao Senhor. A Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus vai te ver, Deus vai te dar a alegria de ver toda a sua casa liberta, salva e, acima de tudo, servindo a Deus. Porque Deus vai usar o seu testemunho, a sua perseverança, o seu amor por Ele para impactar a sua família. No momento certo, Deus vai fazer. Amém, irmãos? Está aí o recado que eu queria deixar para você. Jesus admirou da incredulidade deles, mas ele continuou percorrendo, diz a Bíblia, a cidade, as aldeias vizinhas, a ensinar, pregando, ensinando, né, irmãos? Orando, enviando. Então, irmãos, Jesus não parou, ele não deixou que a sua família o embaraçasse, o impedisse de servir ao Senhor. E não há alegria maior do que essa, né? Não há prazer maior do que servir a Deus. Ok, queridos? Então esse é o recado que eu queria dar para você hoje. E Deus, com certeza, está fazendo uma obra na vida da nossa família. E essa obra é Ele que vai fazer, não somos nós. A nossa obrigação é falar e orar. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. A semeadura que você semeou no coração da sua família, essa semente vai produzir o fruto no momento certo. Amém?